Prezados amigos, nós estamos aqui no Congresso da Socerj 2019 e eu tenho o prazer de estar aqui com o professor Esmeralci Ferreira, que é da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Nós vamos conversar um tema extremamente importante, que é o tratamento das oclusões coronarianas totais. Professor Esmeralci, antes de mais nada, muito obrigado por conversar conosco. Eu que agradeço. Muitos dos nossos pacientes têm dor torácica, faz um teste provocativo, é positivo e tem uma oclusão crônica da coronária, e aí fica uma situação extremamente difícil, o tratamento é extremamente difícil. Como você vê a necessidade de revascularização desses pacientes? O que a gente pode beneficiar e qual é o arsenal que nós temos atualmente para o tratamento das doenças oclusivas coronarianas? Bom, muito bem. Primeira coisa, a gente tem que falar sobre a definição, né? O que é uma oclusão crônica? É aquele paciente que tem o time flow, ou seja, o fluxo coronariano, absolutamente ocluído num período de mais de 3 meses. Sem dúvida nenhuma, a oclusão total crônica, ela pode ter nenhum fluxo distal. Às vezes você tem uma oclusão funcional com algum fluxo distal. Quem são esses pacientes? São pacientes que normalmente tiveram um infarto agudo no miocárdio e não foram revascularizados. São pacientes idosos. São pacientes que foram previamente revascularizados cirurgicamente e que eventualmente o enxerto fechou, perdeu o resultado. E são pacientes diabéticos. Quais são os candidatos para a intervenção? Primeiro, aquilo que o clínico precisa saber e que incomoda o clínico: sintomas. Se esse indivíduo é sintomático, essa aí é a primeira barreira que nós temos para dizer o seguinte: olha, esse paciente não pode ser tratado do ponto de vista médico. Esse paciente tem que ser tratado do ponto de vista de alguma revascularização. E é importante, se esse paciente tem uma função ventricular normal, você associar o grau de isquemia e quanto de isquemia esse paciente tem. Se ele é sintomático, certamente essa isquemia é grande. Então esse paciente é um candidato à intervenção. Se esse paciente tem eventualmente uma discinesia ou uma acinesia, temos que comprovar se esse músculo é viável. Mas aí eu repito, a clínica, que é soberana, já mostrou algum indício. Evoluiu-se muito em termos de intervenção, Bruno. E hoje em dia nós temos vários métodos de intervenção que não cabem falar agora, que realmente melhoraram, né? O que é importante é aonde que nós estamos em termos de tratamento clínico otimizado e em termos de intervenção. Aonde esse paciente tem que ser levado ao laboratório de hemodinâmica para intervir. Doutor Esmeralci, esse é um paciente que nós temos estudado muito, né? E temos um outro contexto extremamente importante, que é esse paciente que tem uma oclusão total e tem uma síndrome coronária aguda, né? E aí esse paciente se comporta de forma diferente do que o paciente crônico. Gostaria que você me contasse, neste cenário da síndrome coronária aguda, como nós devemos abordar essa questão da oclusão total coronariana. Perfeito. Se você tem uma síndrome coronariana aguda, vamos tratar a lesão culpada. O nosso foco tem que ser tratar a lesão culpada. Vejam que vários estudos hoje em dia mostraram que você não deve revascularizar uma segunda lesão, exceto se você tem 2 lesões que são graves, com fluxo limitado, e você efetivamente não sabe qual delas é a causadora da síndrome coronariana aguda. Então você pode atuar nas duas lesões. Mas o foco é sempre a lesão culpada. Se você descobriu, eventualmente, que uma dessas lesões que você procurava é uma lesão crônica, o intervencionista rapidamente vai entender pela dificuldade técnica que aquilo ali é parâmetro de cronicidade. Não mexer. Por quê? Porque, evidentemente, o armamentário que você tem em mão para uma oclusão crônica não deve ser o que as diretrizes hoje recomendam. E segundo, a quantidade de contraste, e você certamente vai submeter esse paciente a um risco maior.
Então, oclusão crônica no cenário agudo, não. Foquemos apenas na lesão culpada ou nas lesões culpadas. E se a lesão culpada for a oclusão, tiver mais de 3 a 4 dias, vale a pena tratar? Não vale a pena tratar? Perfeito. Aí nós estamos falando de oclusão subaguda ou aguda, porque a oclusão crônica tem que ser acima de 3 meses. Então nós estamos falando realmente num quadro agudo, vale a pena tratar. Doutor Esmeralci, eu gostaria muito de agradecer essa entrevista. Muito obrigado por compartilhar conosco esse imenso conhecimento que o senhor tem. Muito obrigado. Bruno, agradeço a você, agradeço a sua Sérgio por essa magnífica oportunidade. Parabéns a todos, o congresso maravilhoso, o congresso cheio, com um congraçamento entre clínicos, intervencionistas, cirurgiões. Realmente a sua Sérgio está de parabéns. Professor André, muito obrigado pela oportunidade. Professor Bruno, você é um craque. Obrigado. Muito obrigado.